Valério Arcari, chega mais, tudo bem? Oi, bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro, bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Uma manhã luminosa em São Paulo, ao contrário da semana passada, que estávamos num ambiente meio polar. Hoje é um belíssimo dia já de primavera. Legal. Viola, a gente deu mais cedo. Não deu, não, estava esperando você chegar. Saiu esse fim de semana o detalhamento da pesquisa da Datafolha em relação à preferência político-ideológica, vamos dizer assim, política partidária em São Paulo, na capital paulista. 32% se dizem próximos, se dizem petistas, 13% se dizem mais próximos do petismo, 26% se dizem neutros, bolsonaristas 15%, mais próximo do bolsonarismo 6%. Numa pergunta de identidade partidária, o PSOL aparece, se não estou enganado, com 6 também. Com 6. E é interessante a convergência desses números com a pesquisa, aí já da semana passada. Guilherme Boulos está com 32% das preferências. O prefeito atual, Ricardo Nunes, o candidato da direita, 24%. Tabata Amaral, 11%. Kim Kataguiri, 8%. Vinícius Poit, do Novo, os 2%. Em branco, 18%. 5% não sabem. Eu tenho aqui, você inclusive me passou, o arquivo da pesquisa do Datafolha. Se você quiser que mostre alguma tabela específica, é só pedir, eu boto na tela aqui. Valério, queremos te ouvir sobre essa primeira rodada de auscultação, será que é essa a palavra? De auscultar o eleitorado paulistano para as eleições. Muito bem. Bom, evidentemente, a primeira coisa que é preciso dizer quando pensamos os desafios colocados pela eleição paulista é que nós estamos há mais de um ano, pouco mais de um ano da eleição. Então, qualquer discussão tem que considerar o fato de que estamos no Brasil e não na Dinamarca. Portanto, embora haja algo de podre no reino, mas é necessário prudência, ou seja, a rigor são, digamos, alguns parâmetros de referência transitórios. No Brasil, as eleições são definidas nas últimas semanas, o grau de imprevisibilidade continua elevadíssimo, como nós confirmamos o ano passado, lembremos as ilusões perigosas de que, um ano antes das eleições presidenciais de 2022, que partiam da premissa que o Lula não precisava sair de casa e já tinha a eleição vencida, porque depois de 2 anos de pandemia, negacionismo bolsonarista, etc., o Lula já tinha vencido as eleições e, afinal descobrimos que a diferença foi ali na estreita margem dos 2%. Ou seja, eleições no Brasil são, em grande medida, decididas na reta final do processo. É um país em que a disputa política se dá hoje, comparando, né, com os países centrais, em condições muito peculiares, ou seja, uma sociedade fraturada, em que a extrema-direita tem um peso gigantesco, imenso. Vou te dar um exemplo, antes de entrar propriamente na eleição. Você sabe que no Brasil surgiram este fenômeno dos coaches, dos treinadores, dos tutoriais, que unem um pouco de religião, mística, inteligência emocional e empreendedorismo. Esta semana, um destes coaches vai fazer uma sessão aqui no estádio do Palmeiras e vendeu 50 mil ingressos. Um coach de empreendedorismo e o que ele chama de inteligência emocional, que é basicamente elementos rudimentares de religiosidade. É a expressão de uma corrente
profunda da sociedade que abraçou uma visão de mundo que corresponde aos interesses capitalistas e que, portanto, parte da premissa todo mundo pode ser rico. Basta ter determinação, empenho, disposição. É um sinal dos tempos. Isto posto, 50 mil ingressos, né, a uma média de R$ 450, não é pouca coisa, certo? Uma conta rápida, você vai ver que paga o aluguel de 1 milhão do estádio, ainda sobram muitos milhões de reais. É um sinal dos tempos. Eu realmente fiquei chocado. Estou dizendo isso porque realmente fiquei muito impressionado. Bom, isto posto, o Datafolha nos apresenta um relatório que é extraordinário, aquele que você reproduziu agora há pouco aqui na tela. Ou seja, o fato de o Guilherme Boulos estar no início da campanha com uma preferência de 32% é revelação de que na capital de São Paulo houve uma mudança muito, muito significativa no estado de espírito, no ânimo, e, se quisermos, é uma expressão, é um indicador de que estamos numa situação transitória do ponto de vista da relação política de forças na capital de São Paulo. Portanto, o Brasil não é São Paulo, é muito mais complexo, mas revela que há uma dinâmica pioneira na cidade, é um número extraordinário. Vamos recordar que embora o Lula tenha vencido na capital, o bolsonarismo ganhou no estado de São Paulo. Vamos recordar que Bruno Covas venceu as eleições há 4 anos atrás, estava no estado terminal da doença, ou seja, uma parte imensa do eleitorado sabia que o mais provável é que ele não poderia completar o seu mandato, e assim mesmo, contra Boulos, botou o voto no Bruno Covas, de alguma maneira consciente que um vereador sem nenhuma visibilidade, que era o Nunes, assumiria o mandato, como de fato aconteceu. E, portanto, a primeira informação é muito estimulante, é muito positiva. É um resultado que sugere que há condições de fazer uma disputa para ganhar. Porque quando você chega a uma média de 32%, significa que em segmentos da sociedade, nós temos que pensar numa sociedade que é socialmente muito desigual e, portanto, dentro da classe trabalhadora há várias camadas. São Paulo é seguramente a cidade do país em que, na proporção, as camadas médias têm um peso demográfico mais expressivo, ou seja, esta é a cidade em que os setores médios, ou seja, aqueles que estão acima dos 5 salários mínimos, que os donos das pequenas propriedades, aqueles que vivem dos aluguéis, e também a nova classe média moderna, ou seja, aqueles que têm alta escolaridade, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, enfim, a intelectualidade, os artistas. O peso social dos setores médios é muito elevado, digamos, a cidade de São Paulo, ela tem permite com mais facilidade comparações com a Argentina, o Uruguai, que outras regiões do Brasil, talvez só em alguma medida um pouco semelhante a Porto Alegre do Miola. Então são números muito alvissareiros. Isto decorre de vários fatores. Bom, o primeiro é que não há um candidato bolsonarista, vamos dizer as coisas como são. Né? Nunes não é um candidato bolsonarista, é um candidato que está num flerte com o bolsonarismo, não sabe se avança, se consolida, e para consolidar, evidentemente, tem que abrir uma vaga de vice para um bolsonarista raiz, então tem que incorporar organicamente dentro da lista, da chapa, um representante da corrente neofascista que tem a capacidade de cumprir o papel de catalisador do voto duro do bolsonarismo, que nós sabemos ainda é alguma coisa acima de 12%, 13% na sociedade em média. É muito provável que em São Paulo
proporcionalmente seja um pouco mais, não desconheçamos isso. Por outro lado, é importante considerar o fato de que o adversário Nunes é uma liderança que tem muito pouca autoridade política, não tem trajetória. Era digamos, o atual prefeito, ele era um vereador daquilo que nós podemos chamar a política mais paroquial, ou seja, a política, a micropolítica, a política mais articulada com os interesses direcionados de frações do capital e, ao mesmo tempo, cultivava relações territoriais, ou seja, presença numa região específica da cidade, não construiu a sua trajetória em torno de uma visão de mundo, uma visão de Brasil, uma visão de cidade. Então, a fragilidade do adversário também explica, neste momento, a espetacular vantagem relativa do Boulos. Será uma luta duríssima, mas a conclusão, a primeira, depois dela decorrem outras, a primeira conclusão espetacular é que dá para disputar para ganhar. Então, isso tem muita importância. Ou seja, Rebeca, claro, qual é a lição fundamental do Datafolha? Boulos pode lutar em condições em que a vitória é realista. Há condições da esquerda representada pela esquerda radical, representada pelo PSOL, ou seja, o PT não tem candidato e apoia o PSOL e tem condições de lutar para ganhar. Isto é uma notícia extraordinária, fantástica, e abre imensas esperanças. Imaginem como pode mudar a cidade se Boulos vier a ser eleito prefeito. As possibilidades abertas são espetaculares. São Paulo pode se transformar numa capital internacional da esquerda à escala mundial. Pelo exemplo, lembremos a importância que teve a Prefeitura de Porto Alegre na construção dos fóruns sociais mundiais. Agora, multipliquem por 10. Porque essa é a proporção da relação. Miola, que não estava aqui, que não se ofenda, mas essa é a proporção da relação entre São Paulo e Porto Alegre. Estamos falando, portanto, de uma batalha decisiva para o futuro da esquerda. A mãe de todas as batalhas das eleições municipais do próximo ano. Perfeito. Rebeca? Ô, Valéria, queria que você trouxesse para a gente também uma análise de uma possível aliança entre Boulos e Tabata Amaral. Né, os dois eles têm uma incidência muito forte entre a juventude aqui de São Paulo, né? Eu vi isso de perto na última eleição que o Boulos veio candidato, juventude do Capão Redondo, né? De Paraisópolis, Jardim Ângela, trabalhando ali de graça mesmo, né? Para que o Boulos ganhasse. Ele tem uma incidência, os jovens compram muito as ideias, né? Do Boulos, e queria que você trouxesse essa análise de uma possível aliança aí, Boulos e Tabata, que também consegue mobilizar bastante a juventude, pelo que a gente percebe aqui. Bom, isso é uma articulação que tem que ser construída. Eu não descarto, evidentemente, essa possibilidade, mas seria ingênuo imaginar que a legenda do PSB, que recolheu a Tabata Amaral depois da disputa dela no interior do PDT com o Ciro, né? Vocês, aqueles que nos acompanham, talvez se recordem, Tabata Amaral é uma liderança que surgiu numa destes casulos empresariais de formação de novas lideranças. É uma jovem que nasceu num bairro periférico, ou seja, é uma filha da classe trabalhadora, teve a oportunidade de fazer ensino superior nos Estados Unidos, numa das 7 universidades da chamada Ivy League, em Harvard. Isso lhe deu alguma projeção, filiou-se ao partido em que Ciro concorria à presidência
não vou falar que era o partido do Ciro, porque como o Ciro já passou, Ciro Gomes passou por tantos partidos que não podemos falar que ele não construiu nenhum partido, ele utilizou diferentes legendas, mais de 7 ao longo de uma vida de 40 anos, ou seja, mais ou menos de década em década e meia, ele foi trocando de partido. Tiveram fortes desentendimentos porque a Tabata se posicionou à direita do Ciro Gomes. Ou seja, a ruptura da Tabata foi na direção do liberalismo, na direção do pensamento tradicional digamos, da direita brasileira desde os anos 90. E, portanto, ela votou em vários momentos no Congresso com as bancadas à direita. Entretanto, ocorreu um fenômeno curioso, que é que ela, vinda do PDT, ou seja, um partido à esquerda do PSB, foi para o PSB, e o Alckmin, vindo do PSDB, um partido à direita do PSB, e acabaram se encontrando. O Alckmin se aproximando, digamos, fazendo um giro da direita à esquerda, e ela fazendo um giro da esquerda para a direita, mas acabaram se encontrando. E respondem a uma demanda de representação que o PSB tenta construir, com muitas dificuldades, digamos. É uma corrente um pouco periférica, na verdade, é uma legenda em grande medida de aluguel, o PSB, a nível nacional, para sermos rigorosamente honestos com aqueles que nos escutam. Portanto, tem muito pouca identidade programática, coesão interna, núcleo dirigente, trajetória. Não tem muita consistência, mas responde a uma demanda de quem defende capitalismo, porém com sensibilidade social. Ou seja, digamos, uma visão de quem diz: eu tenho medo de políticas socialistas de nivelação social, ou seja, tenho receio de excessos de igualitarismo, excessos de direitos para os trabalhadores, excessos de concessões aos movimentos negros, movimentos de mulheres, excessos dos movimentos populares de luta pela moradia, ocupação de terras, excessos de negociações com a classe operária, com o grevismo, com as manifestações de rua, mas, ao mesmo tempo, tem receio dos excessos da direita. Ou seja, teme um governo de direita muito duro que seja uma ameaça às liberdades democráticas. Aí, nesse espaço, ela tenta, sendo jovem, tendo sido boa aluna, se apresentando como uma mulher de origem simples, mas com um coração grande, sendo, portanto, dialogando com as demandas emocionais de uma sociedade que atravessou muitos conflitos. Olha para a cara do Boulos, olha para a cara dela e diz: talvez ela pode ter e está tendo, né, com 11%, ela já conquistou um patamar nesta pesquisa de visibilidade social que merece ser levada a sério. Valério, mas não lhe parece que tem um movimento dela, por um lado, e uma mudança na conjuntura, por outro, que é assim: a Tabata, ela sofria bullying da esquerda, inclusive, né? Ela era odiada pela esquerda. Todos odeiam Tabata no começo, quando ela, de fato, tinha ocupava um lugar liberal, mas mais à direita do que ela vem acontecendo nos últimos meses, mas acho que tinha um excesso de perseguição, tinha machismo também na perseguição à Tabata, né? Falava em Tabata, aí mudou, né? Ela hoje tem há uma visão muito mais respeitosa em relação a ela e o lugar que ela ocupa, o lugar ali tipo Alckmin, né? Um lugar, né, nesse universo aí liberal. E acho que tem a ver com um público específico de São Paulo, né? Com um público liberal, um pouco mais
conservador, mas que não é a direita, né, em São Paulo. Claro. É o velho tucano, né, o tucanismo da época em que os tucanos eram social-democratas de direita, né, o PSDB. Né? Acho que é um pouco isso. Claro. Né? Ela ocupa um espaço herdeiro dos tucanos, exatamente. Quer dizer, os tucanos foram uma representação destas camadas. Ela dialoga com os votos delas, são os votos de camadas médias que não evoluíram, de segmentos pequenos, evidentemente. A liderança dela é relativamente pequena, mas é uma expressão de um voto de centro com sensibilidade social, herdeiro do vazio do tucanato. Ou seja, ela só pode ter 11% porque o PSDB foi avassaladoramente derrotado na cidade de São Paulo. Se houvesse uma liderança expressiva do PSDB, ela não poderia ter essa votação. Ela ocupa uma parte do espaço que, historicamente, foi do PSDB, se quisermos, uma parte do que era a votação de segmentos médios, plebeus, que achavam que o PT era operário popular negro demais. E, ao não haver PSDB, ela ficou com uma parte desse espaço. Será possível chegar a um acordo antes do primeiro turno? Isso, evidentemente, está em disputa. Há que ter paciência, envolve muitas negociações. Creio que o mais provável é que ela queira manter a candidatura, pelo menos durante o primeiro turno, como já está muito claro. Em São Paulo se caminhará para o segundo turno. E para poder acumular forças e se autoconstruir, ela é uma moça jovem, ela muito provavelmente vai querer manter a candidatura e tem o apoio entusiástico do Alckmin e do França, né? Agora, queria que você analisasse o cenário ainda pensando, além da Tabata, no Kim Kataguiri, que não foi mal na pesquisa também. Nesses 8% dele foram comemorados. O União Brasil está dizendo o seguinte: se ele, até o final do ano, chegar em 15, mantém a candidatura dele. Se não chegar, aí compõe com o Ricardo Nunes. Como é que você vê o lugar do Kim Kataguiri na pesquisa? Eu creio que o Kim Kataguiri, o mais provável é que ele venha compor com o Nunes. Eu acho que é um balão de ensaio, mas a hipótese mais provável, digamos, a inteligência tática diante da debilidade do Nunes, vai existir muita pressão para que o Kataguiri tenha um alinhamento com o Nunes. Ou seja, o Kataguiri está à direita do Nunes. O Kataguiri é uma candidatura de extrema-direita não bolsonarista. Ou seja, nem toda a extrema-direita teve em alinhamento incondicional. Ele também só tem essa presença porque não tem o candidato bolsonarista. Veja, esta eleição é determinada por 3 fatores ocultos que não aparecem neste Datafolha. Quais são? Primeiro, o PT não tem candidato, por isso o PSOL, através do Boulos, é a representação da esquerda. Segundo, o PSDB não tem candidato, por isso uma parte do voto histórico da direita liberal está alinhada com o Nunes, mas a liderança do Nunes ela é nanica diante da expressão política da base social que historicamente é hegemônica na cidade de São Paulo, que é a direita liberal, e terceiro, não há candidato bolsonarista. Então, observe, as 3... Não há PT, não há PSDB e não há bolsonarismo. Então, isto abre um desenho distinto. Porém, observem, não é que as placas tectônicas tenham se alterado tanto. Há uma mudança na representação da superestrutura política, porém, na estrutura social, nós vemos que há uma relativa continuidade histórica. E digamos, há alguns padrões. Quais são os padrões que explicam também por que o Kim Kataguiri... E que se expressa aqui, né? O que tem são 2 grandes correntes, que é o chamado petismo e o bolsonarismo em São Paulo, né? Essa aqui é uma questão interessante. Nem Bolsonaro, nem o PT tem candidato na cidade. Mas são as 2 correntes, como você fala, profundas da política em São Paulo e no Brasil.
Exatamente. E, portanto, nós estamos vendo que a defensiva do bolsonarismo, a condição defensiva do bolsonarismo pós 8 de janeiro leva a que se abra o espaço para uma candidatura de ultradireita, de extrema-direita, que não é bolsonarista. E, portanto, o Kim Kataguiri absorve uma parte do voto do bolsonarismo, mas contrariado. Portanto, ele tem um teto muito baixo. E, do ponto de vista da inteligência tática, um movimento de convergência dele na direção do Nunes favorece as condições para a representação da base social dele. Porém, há o papel do indivíduo na história, ou seja, o Kataguiri pode querer aproveitar os holofotes para ter visibilidade e castigar durante o debate político o Nunes pela direita, obrigando ele a fazer uma inflexão. A maneira o único caminho que sobra para o Nunes é ou assimilar o Kataguiri dentro da coalizão, através da indicação de cargos, de projeções, ou assimilar o bolsonarismo. Ou seja, o Nunes não pode ter toda a extrema-direita sem fazer negociações que terão um custo muito elevado. E na negociação com a extrema-direita, o que é, digamos, o mais provável? O Nunes vai priorizar a aliança com o Bolsonaro ou priorizar a aliança com o Kataguiri e o União Brasil? O mais provável é que ele vai priorizar a relação com o bolsonarismo, evidentemente, né? Então, última questão do meu lado, Valério, aí, deixo você para encerrar na sequência, Rebeca, com uma questão do teu lado também, é a seguinte: este indicador, né, da forte presença do petismo em São Paulo, mas as relações que Boulos vem cultivando com o governo do PT e com Lula ao longo dos últimos anos e dos últimos meses, parece que fazem uma aproximação muito grande entre PT e PSOL. Posso estar enganado, mas a sensação que eu tenho, Valério, é que Boulos está, por conta da sua candidatura e da grande influência que ele tem dentro do PSOL, jogando força numa aproximação muito forte com o PT. E me pareceu muito significativo e até surpreendente o fato de que houve 2 eventos empresariais no qual o Boulos foi apresentado aos empresários pelo Rui Costa, que, como eu digo aqui, é o maior matador de negros da história recente do Brasil, como governador da Bahia. Então, parece que você começa a ter questões, conflitos, contradições e paradoxos nesse processo também, né? Sim, mas vamos, digamos, ter sentido das proporções. O Boulos, ele faz movimentos que não obedecem unicamente, nem em primeiro lugar, digamos, ao seu desejo, às suas ambições. Ou seja, eu sei que existe uma enorme importância das ambições humanas, o desejo, a subjetividade. Eu nunca diminuo nada disso, mas como eu conheço o Guilherme desde que era um jovem de 18, 19 anos, o Guilherme, o Boulos, é um homem de caráter, ou seja, ele faz um cálculo político em função de uma avaliação da situação do Brasil, da América Latina, enfim, da luta de classes e dos interesses dos trabalhadores do povo. A questão central é a linha política. A linha política é de uma construção de uma unidade da esquerda para as lutas, para a ação social e para as eleições, para derrotar a extrema-direita, porque a extrema-direita continua tendo um peso gigantesco. O bolsonarismo, se quisermos, o clã Bolsonaro está numa relativa defensiva, porém, há evidentes informações. Vou começar simplesmente pelo fato que daqui a 2 meses pode ser eleito uma liderança neofascista na Argentina que tem um impacto gigantesco sobre o Brasil, você entende? Não é pouca coisa. O Palmeiras está preocupado porque vai ter que enfrentar o Boca Juniors na Libertadores. Quando nós falamos do Milei na Argentina, nós estamos falando de um país que ao lado do Brasil, cumpre um papel gigantesco na relação de forças no Cone Sul. Então, o cálculo do Guilherme é um cálculo que, enquanto a extrema-direita não for derrotada no Brasil, a esquerda, sem
tergiversar que há diferenças de apreciação. O Guilherme é líder do PSOL na Câmara, liderou o voto contra o arcabouço fiscal, liderou o voto, disse não ao arcabouço fiscal, não é verdade que a única solução para o Brasil é ajoelhar e rezar diante do altar do déficit zero, diante do juramento de respeito à tranquilidade dos sonos dos rentistas que dependem da rolagem da dívida. Não é verdade que há um 11º mandamento de Moisés que permaneceu oculto durante 2.700 anos e que diz que a dívida pública num país periférico como o Brasil não pode ser superior a 75% do PIB. Na Europa pode ser 200% acima do PIB, mas no Brasil não pode ser mais de 75%, porque senão vamos ter as pragas do Antigo Egito, a invasão dos gafanhotos, os filhos dos palmeirenses vão nascer todos corintianos. Não é verdade. Então, veja, o PSOL faz um cálculo de que a luta contra a extrema-direita exige inteligência tática e a construção de uma unidade da esquerda, o que significa defender o governo Lula quando ele toma iniciativas que ajudam a isolar a extrema-direita e impor a derrota política social histórica ao perigo neofascista, mas, ao mesmo tempo, manter a independência quando o governo Lula avança, como no caso da política econômica, para um tipo de ajuste que sacrifica as possibilidades de mudar qualitativamente a vida das pessoas. Eu sei que nós estamos num momento de relativo alívio, porque saíram os números do PIB e os números são números surpreendentes, eles projetam um crescimento de 3%, nós vemos um aumento do consumo das famílias, mas, evidentemente, tudo isto está ameaçado pela estratégia do déficit zero. E nesse ponto de vista, o PSOL ele é crítico, ele não tem alinhamento, o PSOL não é um vagãozinho que aceita ser conduzido pela locomotiva do PT e, portanto, ele tem um posicionamento que não é o do PCdoB dentro do governo, dentro da federação com o PT, não é diferente. O PSOL não está na federação do PT. Ao mesmo tempo, também não é o posicionamento de uma parte da ultra-esquerda, da esquerda radical, se quisermos, da extrema-esquerda, que já considera encerrada a etapa histórica da batalha com o neofascismo e quer construir imediatamente uma oposição de esquerda no parlamento, nas ruas, na disputa ideológica, enfim, na academia, nos movimentos sociais. O PSOL não cede nem à tentação do alinhamento incondicional, nem da oposição incondicional. E, desse ponto de vista, o Guilherme ele faz um cálculo que não responde só a cultivar as melhores relações possíveis com a direção do PT ou com o Lula para ter a certeza de que o PT vai ser um ponto de apoio para a campanha eleitoral e não um problema. Ou seja, vai haver tensões na campanha eleitoral. Rebeca, Mauro, na campanha eleitoral, mesmo construindo aliança com o PT, vai haver tensões, vai haver dissonâncias. O Guilherme vai fazer declarações e isso vai produzir controvérsias, vai ter polêmica, isso é normal. Eu acho ótimo, por exemplo, que você já tenha anunciado amanhã, vai ter debate. O Davi vai aparecer no debate, vai vir o Cantalice, da Perseu Abramo. Eu acho que é natural que haja debate público, isso não diminui a esquerda, a apresentação dos argumentos, a força das ideias deve abrir o caminho. E na campanha eleitoral vai haver debate com a linha da campanha. Porque, evidentemente, uma campanha do PSOL é diferente de uma campanha do PT. Por quê? Porque o PSOL é um partido de esquerda anticapitalista. E, portanto, vai falar coisas que uma candidatura do PT, como foi a candidatura do Tato em 2020, ou como foi a candidatura do Fernando em 2016, não podem dizer. E isso vai produzir contrariedades dentro do processo eleitoral. Mas, para fechar, o resumo da ópera é que Boulos é um homem honesto, que tem lealdade com os interesses de classe que ele representa,
que tem clareza político-programática de quais são as ideias que correspondem, nesta conjuntura, digamos, aos interesses estratégicos da luta, portanto, derrotar a extrema-direita, enterrar o bolsonarismo, abrir o caminho para transformações econômicas e sociais estruturais que começam nas cidades e que mudam a relação social de forças, além da relação política de forças. Então, eu confio que nós temos uma oportunidade. Termino apresentando para aqueles que nos acompanham um padrão. Vejam, sempre que a esquerda venceu, ao longo desses últimos 35 anos, lembremos, na capital de São Paulo, a esquerda venceu em 88 com Luiz Erundina, venceu em 2000 com Marta e venceu em 2012 com Fernando Haddad. Nós temos dois padrões que se repetem. Primeiro, a esquerda nunca consegue fazer um segundo mandato, não consegue eleger um sucessor. Porém, há um outro padrão. O outro padrão é que, depois de 2 gestões desastrosas da direita, a esquerda vence. E, portanto, nós temos uma alternância, se quisermos. Nós temos um pêndulo que é 2 para cá, 1 para lá. 2 para cá, 1 para lá. Lembrando os nossos aprendizados de dança no Paulistano da Glória no final dos anos 70, Mauro. Lembra do Paulistano da Glória? 2 para cá, 2 para lá. Então, veja, nós estamos vindo desde a derrota do Haddad em 2016. Fernando perde as eleições em 2016, no auge da situação, quer dizer, no alvorecer, no momento do mais trágico da história mais recente do Brasil, que é a derrubada mascarada de impeachment legal da Dilma, que abre, digamos, com a Lava Jato, a criminalização toda a esquerda, a prisão do Lula e depois a eleição do Bolsonaro. Bom, Haddad perde a eleição em 2016. Nós estamos caminhando para 2024, são 8 anos depois. Bom, 8 anos depois, o que aconteceu na cidade de São Paulo? O que aconteceu é que a gestão da prefeitura esteve ao serviço dos bons negócios. O que aconteceu é que aqui está em curso, já como laboratório da história para todo o Brasil, uma apropriação do espaço, do território da cidade de São Paulo pelos grandes negócios. E de uma forma que é quase selvagem, ou seja, a fratura social, a relação entre centro alargado, periferia e extrema periferia, ela se agudizou. Ou seja, nós temos agora realmente 3 cidades dentro de uma. Nós temos, se quisermos, 4. Nós temos o núcleo burguês, depois nós temos o centro alargado, depois nós temos a periferia, depois nós temos a extrema periferia. No núcleo burguês, você está em São Paulo como se estivesse em Copenhague, na Dinamarca, como se estivesse em Estocolmo, na Suécia, como se estivesse na Suíça, com uma diferença, que é uma ilusão de ótica completa, porque essas sociedades são incomparavelmente menos desiguais, mais equitativas do que a nossa cidade. Então, ali, depois, no centro largado, era um pouco como se nós estivéssemos nas capitais dos países do centro menos desenvolvidos, né? Você está nas Perdizes como se estivesse em Madrid. Você está na Vila Mariana como se estivesse em Lisboa. Mas depois você chega na periferia e é como se você estivesse na Colômbia, no Peru. E depois você chega na extrema periferia, como se você estivesse na África subsaariana, como se estivesse na Guiné-Bissau. Então, é uma cidade que tem uma fratura espacial, geográfica, social gigantesca. Sim. E isto, evidentemente, é insustentável. E é isso que vai se debater, e é isso que se vai lutar, não é somente um debate. Isso é uma luta, forças sociais em conflito. O que o Boulos representa? Chegou a hora de mudar, mas é mudar para a imensa maioria da sociedade, que são os trabalhadores, que são os pobres, que é o povo periférico. Chegou a hora. E eu acho que ele encarna com autenticidade esse projeto.
porque é o líder do MTST, que é o maior movimento popular de moradia que surgiu na cidade no último meio século. Ele tem autenticidade. Portanto, há muitas esperanças com essa passagem do Guilherme da liderança do MTST para a liderança da esquerda combativa, que tem um projeto para mudar a vida nas cidades. Rebeca. Uma coisa que eu estou de olho aqui, viu, Mauro? Eu até falei na sexta-feira, trouxe essa notícia aqui para a gente, mas a gente ainda não conseguiu aprofundar, que é essa questão do passe livre. Lembra que eu falei na sexta-feira? Ricardo Nunes já deu entrevistas, tanto o Nunes quanto o Milton Leite, que é acho que o maior apoiador do Ricardo Nunes, né, aqui em São Paulo, sobre essa questão do passe livre, já pediu, inclusive, estudo, Mauro, para a SP Trans aqui, para avaliar como que pode viabilizar esse programa, que vai ser, né, pelo que eu li aqui, taxar os motoristas de carro para que consiga, né, subsidiar aí essas passagens, seriam até 2 passagens que cada cidadão teria aí direito dentro do transporte coletivo aqui de São Paulo. E esse era um programa do Boulos, né, em 2020, que também foi uma proposta de governo da Luiza Erundina, como o Mauro trouxe aqui para a gente em 92, se eu não me engano, né, Mauro? Então, o Ricardo Nunes está se apoiando nessa carta na manga que ele tem aí. Talvez, se isso passe ainda na gestão dele, ele consiga uma grande parte de apoiadores por conta disso, porque o transporte aqui é uma questão muito importante para a população de São Paulo, viu, Mauro? É muito caro andar dentro de São Paulo de ônibus. Sim. É verdade, então, vamos ver. Muito caro. Mas você sabe que quando a esquerda se rende às propostas da direita, as pessoas... Como as pessoas são... subestimar a inteligência da classe trabalhadora e do povo é sempre uma péssima política. É uma armadilha do orgulho. É uma armadilha de mentes manipuladoras. Quando a esquerda abraça posições de direita, não ganha autenticidade. As pessoas percebem que não há coerência. Vejam o que aconteceu com o Freixo, infelizmente, nas eleições no Rio de Janeiro, quando, depois de uma vida dedicada à luta contra a violência, em defesa dos direitos humanos, denunciando as chacinas, liderando a comissão das milícias, na véspera das eleições, ele subiu as escadarias da Penha e fez declarações que eram indefensáveis, ou seja, disse... ninguém respeita mais a polícia do que eu nunca fui a favor da descriminalização do consumo de drogas. Então, quando a direita assume as bandeiras da esquerda, ocorre o mesmo fenômeno, ou seja, à véspera do processo eleitoral, o Ricardo, primeiro, não vai implantar passe livre até as eleições do próximo ano, e, portanto, à véspera das eleições, ele dizer, confiem que eu é que vou fazer o passe livre, que era a proposta do Boulos e sempre foi a proposta da esquerda. E qual é a credibilidade disso? Isso é subestimar a inteligência das pessoas. É uma manobra desesperada de última hora. Então, a resposta a isso é dizer que bom, que pena é que você nunca fez, e que a força política social que você representa, que esteve no poder durante décadas, quanto tempo, Ricardo? Décadas, nunca fizeram. Agora, um ano antes das eleições, você diz a principal política de reforma urbana, a reforma urbana de impacto estratégico mais importante, que é o passe livre, ou seja, a desmercantilização do transporte, é minha. É mais ou menos como, sei lá, a direita tradicional, ou o malufismo, ou o bolsonarismo dizer a ideia do Bolsa Família é minha, a ideia da transferência de renda para reduzir pelo menos as condições de miséria biológica, já que, na opinião da direita, a desigualdade é inevitável e nem é ruim que haja desigualdade social, mas aqui os donos da patente do programa de Bolsa Família somos nós. Qual é a credibilidade disso? Isso não, é de um grau infantilismo de manipulação política e subestima a inteligência das pessoas e a memória. Portanto, eu não levo realmente a sério
o discurso do Nunes. Eu creio que ele é herdeiro de duas gestões desastrosas na capital de São Paulo, que favoreceram os negócios imobiliários de forma incondicional, e, por outro lado, ele vai estar associado a tragédias que se repetem de forma ininterrupta no Brasil, que é a cumplicidade com o que foi o bolsonarismo, que é hoje o governo Tarcísio do governo do Estado, as chacinas, o banho de sangue, a militarização dos bairros populares. E, portanto, o conteúdo de classe do Nunes, ele não vai permanecer obscuro, vai ser revelado. E a verdadeira identidade do Nunes vai aparecer sem máscaras diante da maioria da população. Mas é uma disputa em aberto, é muito difícil. A luta apenas começou, mas há boas condições de acreditar que podemos ter realmente uma vitória histórica que não tem paralelo na América Latina, ou seja, a esquerda venceu com o Petro na Colômbia, a esquerda venceu com o Boric, que é parte de uma renovação da esquerda no Chile, mas é diferente com o Boulos, né? Boulos veio do chão, da extrema periferia, da organização das camadas populares mais indefesas, e construir um movimento que é, no terreno da disputa pela reforma urbana, a experiência mais avançada, só comparável com a do MST na luta pela reforma agrária. Portanto, tem uma autenticidade, tem merece uma confiança que está no outro patamar. Diga, Mauro. Não, é isso. Acho que grande desafio, grande pesquisa inicial, grande potencial, mas é o seguinte, vai ser uma dureza, vai ser uma guerra, né? A força que a direita e seus aliados, às vezes colocados em lugares insuspeitos, vão mobilizar contra a candidatura de Boulos e a frente de centro-esquerda e esquerda em São Paulo, não nos iludamos, vai ser brutal, vai ser uma guerra e nós vamos acompanhar essa guerra batalha a batalha aqui com o Valério Arcari. Valeu, Valério, obrigado. Não, obrigado a vocês. Bom, encerramos as plenárias de eleição de delegados para o Congresso do PSOL. Ainda estamos fazendo a totalização, não tem os números finais, Mauro, mas tudo indica que dos 300 mil filiados, superamos os 40 mil que compareceram em plenárias, que em geral se desenvolveram ao longo de 3 horas, com debates intensos, e portanto, teremos agora, digamos, as etapas estaduais, e teremos o Congresso Nacional no final deste mês de setembro, em que vai ser renovada a direção, vai ser renovada a presidência, enfim... As etapas estaduais acontecem quando? Agora, durante este mês, o último fim de semana de setembro é o Congresso Nacional em Brasília. Então, segunda que vem, Valério volta para dar já acho que já terá. Já terei os números e já terei o chão das relações de força. Marcado. Mas foi, nas condições atuais, eu creio que foi uma façanha bonita juntar 40 mil ativistas de movimentos sociais, que têm referência no PSOL, em debates que foram apaixonados, intensos, como costuma ser da esquerda. Parabéns. É uma demonstração de força. É um partido pequeno, não temos... É muito difícil a representação, né? O Brasil é gigantesco, mas 40 mil em debates presenciais significa que a potência orgânica do PSOL se consolidou. Perfeito. Valeu. Parabéns. Segunda-feira que vem tem mais Valério Arcari. E é claro, como sempre, vamos fazer um recorte desta conversa com ele sobre a crucial eleição para a Prefeitura de São Paulo. Um abração. Aquele abraço. Bom dia. Bom dia.